Deus, Pai de amor e bondade, mais uma vez agradecidos estamos por aqui estarmos, por procurarmos ampliar o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Valéria Cristine. Vamos lá. Vamos lá. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né? Vamos aproveitar que hoje a gente teve 3 dias de sol, que delícia, né? Muito bom, porque a gente já estava ficando com umas manchinhas, né? De mofando. Então, assim, né? A gente conseguiu ter 3 dias de sol, hoje veio uma chuvazinha rápida, mas tudo a gente tem que agradecer, né? Porque tudo é importante. E se a natureza anda meio bagunçada, a gente também tem muita responsabilidade nisso, né? Então, também a gente não pode reclamar muito, não, que a gente também não está fazendo muito bem o dever de casa, não, né? Bom, o tema para a gente estudar hoje, né, que eu trouxe para a gente refletir, é isso, é vivenciando o Espiritismo, porque o mais importante, né, o papel, a nossa missão aqui encarnada, a missão de todo espírito é evoluir, é se desenvolver. E a gente tem uma ferramenta, né? A gente tem uma ferramenta maravilhosa, a gente tem recursos poderosíssimos aqui ao nosso alcance, que é o conhecimento da doutrina espírita, né? Então, a gente tem que estudar, a gente tem que praticar e colocar todo esse conhecimento na nossa vida do dia a dia. E como disse bem a Ângela, é um desafio, né? Porque a gente sabe que a gente está aqui para crescer, para evoluir, e a gente sabe que isso requer da gente muita paciência, né? Muita coerência, muita tranquilidade, muito estudo, como a gente vai ver. Então, vamos começar aí o nosso estudo da noite. E eu, para começar aqui a organizar, me deparei aqui com um livro que é o Espiritismo, que é um livro básico, assim, que vem antes até do Livro dos Espíritos, e é muito interessante porque o que é o Espiritismo, ele é um resumo, né, muito interessante de tudo que é abordado na doutrina espírita. E então, assim, para quem nunca ouviu falar sobre doutrina espírita, para quem está vindo a primeira vez, o que é o Espiritismo, o que estuda, o que se acredita, está tudo aqui de uma forma muito resumida, né, porque Kardec já fez esse trabalho aí. E aqui, no prólogo desse livrinho aqui, muito importante, prólogo nada mais é que um esclarecimento, né? Kardec já diz o seguinte aqui, ó. Para responder antecipadamente e em resumo a questão formulada no título, né, do livro, que é o Espiritismo, diremos que o Espiritismo é ao mesmo tempo ciência experimental e doutrina filosófica. Como ciência prática, tem a sua essência nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais decorrentes dessas relações. Pode ser definido assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal, né? Então, é uma forma muito resumida e muito clara para a gente entender. Fala aqui, né, que é uma ciência prática, né? E como toda ciência, o que é a ciência? A ciência nada mais é que o conhecimento. Então, a gente já vai, nessa definição aqui, já fica claro para a gente que é uma ciência. Toda ciência precisa ser estudada. Então, não adianta a gente achar que a gente só vir ao centro, é muito legal, a gente assistir palestra, mas a doutrina requer de nós estudo, disciplina, perseverança, porque é uma ciência. Para a gente se habilitar aí, né, nos nossos trabalhos, nas nossas profissões, a gente tem que passar por todo um processo de conhecimento, seja ali geral, na escola, quando a gente vai escolher uma área, a gente tem que estudar, a gente tem que se dedicar. Então, com o Espiritismo não é diferente, porque é uma ciência que trata disso aí. Na essência, é essa relação que a gente tem com os espíritos.
E outra coisa que a gente precisa entender é o que é espírito, porque às vezes a gente mesmo que estuda não sabe definir o que é espírito, né? Que relação é essa que a gente tem com os espíritos? Quem são os espíritos? A gente precisa estar com isso muito claro para a gente entender, porque isso aí é a chave de muitas coisas, né? E, como a gente viu, filosofia, as consequências que vão decorrer dessa relação que a gente tem com o plano espiritual, né? Então, a gente vê natureza, origem e destino dos espíritos. E a gente acha que é pouco, mas não é pouco, não. Tem bastante conhecimento. Só aqui, no livro dos espíritos, tem 1018 questões. 1018 questões. Cada uma ali com seus desdobramentos. Então, a gente vê que a gente precisa estudar, né? Porque não tem como a gente vivenciar, como a gente colocar alguma coisa em prática se a gente não estuda, se a gente não sabe, né? E a gente vai ver ao longo da palestra, desse estudo, dessa reflexão, o quanto é importante, como isso implica na nossa vida no dia a dia, como a gente influencia os espíritos, como os espíritos nos influenciam, como que acontece a prece, como que se dá o fenômeno da mediunidade, tudo está aqui nesse entendimento aqui. Então, para a gente começar a entender como é que ocorrem, né, essas relações aqui de nós encarnados com os espíritos, com os desencarnados, a gente continua aqui no que é o Espiritismo, e é muito legal porque é no capítulo 2º, onde fala das noções elementares de Espiritismo. Então, a gente precisa ter noções básicas para que a gente vá se aprofundando aí nesse entendimento, né? E aí, lá na questão 7, vai falar a respeito dos espíritos, né? E aí, tá lá. Ó. Os espíritos não são, como vulgarmente se acredita, uma criação distinta das outras. São as almas das pessoas que viveram na Terra ou em outros mundos, despojados de seu envoltório corporal. Né? Então, já começa essa definição. Porque a gente fala espírito. O que é espírito? A gente, às vezes, não tem essa clareza para definir. Então, aqui eles falam, são as almas das pessoas que viveram na Terra ou em outros mundos, despojadas do seu corpo, do seu envoltório corporal. E aí vem uma questão também que é legal a gente entender, lá na questão 134 do Livro dos Espíritos, está lá, né? O que é a alma? Kardec pergunta aos espíritos, o que é a alma? E eles respondem, é um espírito encarnado, né? Então, na verdade, a alma e o espírito têm uma pequena diferença, né? Quando a gente está lá desencarnado, antes de vir para a matéria, a gente é espírito. Encarnou, a gente é alma. Mas os espíritos falam que, às vezes, a gente tem muita dificuldade de se entender, porque as palavras, né, uma palavra tem muitos significados. Então, às vezes, a gente fica confuso com isso. Mas é bom a gente ir entendendo, né, que a alma é um espírito encarnado. Continuando aqui. Comumente, fazemos uma ideia falsa dos espíritos. Estes não são, como alguns pensam, seres imprecisos e indefinidos, nem fantasmas como os dos contos fantásticos. São seres semelhantes a nós e que, como nós, têm um corpo mais fluídico e invisível em estado normal, né? Durante a vida, quando unida ao corpo, a alma tem um duplo envoltório. Pesado, grosseiro e destrutível o corpo. O outro, fluídico, leve e indestrutível, que é o perispírito, né? 3 coisas essenciais contam-se, pois, no homem, ou seja, eu, a Ângela, todos nós que estamos aqui encarnados como homem, né? Nós vamos ter 3 coisas que são essenciais. Primeiro, a alma ou o espírito, que é o princípio inteligente, onde residem o pensamento, a vontade e o senso moral. Então, a gente vê que, né, isso aqui é o espírito, a alma. Onde reside o pensamento, a vontade e o senso moral. Tudo isso são atributos do espírito, né? O segundo, o corpo envoltório material, que põe o espírito em relação com o mundo exterior. Ou seja, é o nosso corpo físico. É a matéria aqui que a gente utiliza
para formar o nosso corpo físico, né? E terceiro, o perispírito, que é um envoltório leve, imponderável, que serve de laço intermediário entre o espírito e o corpo. Né? Então, nós somos esses três elementos. E é bom que a gente entenda isso, porque entender isso vai fazer a gente entender tudo, praticamente, que a doutrina vem nos explicar. O envoltório exterior, o corpo, sucumbe quando está gasto e já não pode realizar suas funções. O espírito dele se liberta como o fruto se despoja da casca, a árvore da cortiça e a serpente da pele. Melhor dito, como nos livramos de uma veste imprestável. A isto chamamos morte. Né? E olha como eles falam, né? Quando está gasto. Né? E olha como a gente ainda tem dificuldade de aceitar, de entender esse processo da morte. E eles dizem, é apenas a destruição do corpo físico, desse envoltório grosseiro. Né? O espírito não deixa de existir. E com ele vai o seu envoltório fluídico, que é o perispírito, que vai manter esse espírito aí no plano espiritual. E aí a gente vai conseguir manter essas relações, porque a gente aqui encarnado tem o corpo físico, tem o corpo perispírito, tem o perispírito e somos um espírito. Morte, ou seja, o corpo, por uma doença, por um desgaste da idade, esse envoltório material, ele sofre, né? As dificuldades da idade, as limitações que são próprias da matéria. Mas quando a gente desencarna, quando a gente passa pelo fenômeno da morte, e os nossos amores, os nossos entes queridos, eles vão deixar esse corpo e vão retornar ao plano espiritual. Então, nós vamos conseguir manter essas relações com eles por essa ligação do nosso pensamento, por essa ligação fluídica, porque nós temos perispírito e eles também têm. Né? Nas 2 últimas semanas, aqui no centro, nos 2 últimos domingos, no domingo retrasado, o Rogério falou sobre a perda dos entes queridos. Né? Como a gente tem que... como a gente pode se comunicar, como é que é difícil a gente passar, entender tudo isso, se conectar através da prece. E na semana passada, no domingo passado, a Sueli falou da lição da perda. Né? Excelentes, e as 2 palestras muito boas e se complementam, para a gente entender exatamente esse mecanismo de como é que a gente mantém. Né? Porque o que nos causa dor e muitas vezes nos traz desespero é não entender isso. É achar que morreu e eles vão desaparecer, que o amor, que todas as nossas afinidades, que todo o tempo que aquele viveu junto foi perdido. E não é uma nova forma de conviver com eles. Eles não vão estar mais aqui com o corpo físico, mas eles continuam conectados a nós pelo pensamento, pelo amor. E também ao contrário, né? Pelas nossas diferenças, pelos nossos ódios, pelos nossos rancores, porque a gente não vira santo porque desencarnou. Né? A gente volta para o plano espiritual com as nossas qualidades, com os nossos defeitos. Né? Então é bom a gente entender isso aqui, e eu achei essa explicação aqui, né, no livro no que é o Espiritismo, muito clara, para que a gente possa entender isso. Né? A morte é a simples destruição do envoltório material, o qual a alma abandona como a mariposa abandona a crisálida. A alma conserva, entretanto, seu corpo fluídico ou perispiritual. A morte do corpo liberta o espírito do envoltório que o prendia à terra, ocasionando-lhe sofrimentos. Uma vez desembaraçado dessa carga, fica-lhes apenas o corpo etéreo, que lhes permite percorrer os espaços e franquear as distâncias com a rapidez do pensamento. A união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. Separados do corpo, a alma e o perispírito constituem um ser denominado espírito, né? Que está de acordo com aquela questão lá que a gente viu. Então é importante a gente entender. E quando a gente deixa, né? Porque a gente está aqui utilizando essa matéria, né? Que é super importante, é super necessária,
Porque a finalidade da gente estar encarnado, da gente sair do plano espiritual e vir para cá, para a matéria, para ocupar um corpo, para estar numa família, para exercitar um trabalho, isso é muito importante. A finalidade da encarnação é a gente se desenvolver, é a gente crescer, é a gente aprender a lidar com as nossas dificuldades, aprender a lidar com o próximo, né? Porque, gente, é desafiador, né? A convivência na família, na sociedade, porque nós somos espíritos muito diferentes. Cada um de nós está num grau evolutivo, cada um tem uma forma de pensar, e a gente precisa aprender, a gente precisa se desenvolver em inteligência, a gente faz isso através do nosso trabalho, das nossas atividades, e se desenvolver em moralidade, né? Porque é a inteligência e a moral. A gente precisa trabalhar, né, tudo isso. E a gente entendendo isso aqui é muito importante, porque a gente sabe que a gente tem um tempo de estadia aqui na Terra e que a gente possa aproveitar, né, esse tempo da melhor forma possível. E que os nossos queridos que nos precederam continuam também estudando, continuam aprendendo, continuam se relacionando com a gente, né? A gente vai ver aqui o sonho, né, como é importante no processo da emancipação da alma. Então, é muito importante a gente entender isso, porque isso traz conforto. Claro, como disse o Rogério, é uma saudade antecipada, porque a gente vai sentir saudade, lógico. Não é porque a gente está entendendo isso aqui que a gente, não, ele está lá cuidando da vida dele, eu não quero. Não, não é assim. Mas isso traz conforto, porque a gente não vê ali o fim. A gente sabe que há uma continuidade, né? E que a gente se mantém conectados com eles através do pensamento. Então, entender isso, o que somos nós, né? Esse composto aqui, essas três partes que nos compõem, é muito importante para a gente compreender. E seguindo, aqui, vamos agora aqui para Gênesis, né? No capítulo 14, que é um capítulo muito bom, muito esclarecedor, vale a pena ser estudado, e a gente vai só destacar alguns itenzinhos aqui, para a gente poder deixar essa questão aí um pouquinho mais clara. O perispírito, ou corpo fluídico do espírito, é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma, né? O que é esse fluido? Do que eles estão falando aqui? E a gente tem que entender o seguinte, todos nós, né, estamos aqui, tudo, né, toda a criação de Deus, tudo está envolvido e imerso no fluido cósmico universal, né? É um fluido, tudo. E esse fluido que a gente está envolvido, ele é o veículo do nosso pensamento, né? E é exatamente quando a alma vai encarnar, a gente viu aqui, né? É uma condensação, ou seja, a alma que vai encarnar, ela vai absorver uma porção desse fluido que é característico aí do mundo, dos planetas, e vai formar ali o seu perispírito, né? Que é fluídico. Então, o espírito vai estar ali e vai condensar em torno dele esse fluido para formar ali o perispírito, e aí ele vai poder encarnar, ou seja, a conexão vai sendo feita com o corpo material, né? Célula por célula. À medida que vai passando ali os meses, a ligação daquele espírito através do seu perispírito ali, ele vai se conectando àquele corpo que vai sendo gerado para ele poder encarnar. Porque ele precisa disso, precisa ver essa questão aí para haver a encarnação. Então, exatamente aí, é uma condensação desse fluido em torno de um foco que é a alma que vai encarnar. Seguindo aqui, vamos lá, para o item 17. É bem extenso, mas eu separei só alguns para a gente poder estudar. Os homens, sendo os espíritos encarnados, têm em parte as atribuições da vida espiritual, porque vivem nessa vida igualmente como na vida corpórea. Inicialmente, durante o sono, e muitas vezes no estado de vigília. Encarnado, o espírito conserva seu perispírito com as qualidades que lhe são próprias. E este, como se sabe, não está circunscrito pelo corpo, mas irradia ao seu redor
e o envolve como uma atmosfera fluídica. Pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha papel preponderante no organismo. Por sua expansão, põe o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres. O pensamento do espírito encarnado atua sobre os fluidos espirituais do mesmo modo que o dos desencarnados. Transmite-se de espírito a espírito pela mesma via e, conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes circundantes. Olha que interessante. Nós somos espíritos encarnados, né? Como eles dizem aqui. Então, nós temos as atribuições da vida espiritual e também da vida corporal, né? Nós temos essa dupla natureza, porque nós somos espíritos encarnados. Então, a gente tem as atribuições espirituais e a gente vem encarnar. A gente vai ter que assumir estar aqui num corpo físico, né? E muitas vezes a gente tem muita dificuldade, né, de equilibrar, porque o espírito quer uma coisa, almeja uma coisa, e o corpo quer outra, né? A gente tem essas duas naturezas. Então, muitas vezes, a gente tem dificuldade de lidar, porque a gente sabe, muitas vezes, que o espírito precisa de passar por certos aprendizados, e o corpo quer outra coisa. Né? A gente sabe que a gente tem que se alimentar bem, que a gente tem que dormir bem, que a gente tem que consumir água, né? Todas essas coisas importantes, porque é nossa responsabilidade manter o corpo físico, porque o corpo físico vai influenciar no espírito, bem como o espírito, né, que pensa, que sente, também vai influenciar no corpo físico. Então a gente precisa cuidar, né? Nem muito um nem outro, a gente tem que ter equilíbrio. Porque a gente sabe que quando a gente não está com pensamentos bons, quando a gente está com emoções muito conturbadas, isso vai, através do perispírito, passar para o corpo físico. E muitas vezes nós vamos adoecer, muitas vezes nós vamos causar muito prejuízo a esse corpo físico. E da mesma maneira, se a gente não cuida desse nosso instrumento, se a gente não cuida bem do corpo físico, isso também vai influenciar no espírito. Então, são naturezas que parecem contraditórias, mas nós temos essas duas situações que a gente tem que aprender a entender e buscar o equilíbrio, né, para a gente trabalhar. Continuando aqui, ó. Encarnado, o espírito conserva seus perispíritos com as qualidades que lhe são próprias. Ou seja, o perispírito ele é um fluido. É um fluido. É parte do fluido cósmico universal em torno daquela alma. E a gente vai imprimir, através do nosso pensamento, a gente vai influenciar. Então, se nós temos bons pensamentos, se a gente busca se melhorar, se a gente busca se desenvolver, né, nessas conquistas de qualidades, de amor, de caridade, os pensamentos vão ser bons. E não só o nosso corpo físico vai ser influenciado, mas o ambiente onde a gente está também. Né? Um ambiente doméstico, um ambiente de trabalho. E da mesma maneira, quando a gente não está bem, quando a gente está desarmonizado, isso é muito fácil da gente perceber, meus queridos. Basta a gente pensar aí rapidinho, numa ocasião em que a gente se aborreceu muito, que a gente ficou muito irritado, que a gente ficou com muita raiva. Depois aquilo, nossa, passa um dia seguinte, parece que a gente está destruído, parece que a gente sente dor mesmo no corpo físico. A gente sente dor no estômago, a gente se descompensa, a gente fica completamente diferente, porque a gente muda, né? A química do nosso corpo, a gente muda com os nossos pensamentos. Então, olha como é importante a gente entender isso, porque está na gente, né? A gente mesmo pode solucionar muitos problemas na nossa vida, muitos problemas físicos que são a somatização. Por isso é importante trabalhar as emoções, trabalhar todas essas coisas, porque isso é saúde. Saúde não é não ter doença, porque a gente pensa que saúde é saúde, né, você está bem, não, eu não estou doente, eu não tenho nada, minhas taxas estão boas, não. Mas a saúde ela é completa, é a saúde mental, é a saúde espiritual, é a saúde do corpo. E às vezes a gente está ali prejudicando, né? E achando que é só influência. Ah, não é possível, eu sou uma pessoa tão boa.
e isso é influência espiritual, eu tenho que ir no centro porque eu estou sendo obsediado. E a causa está em nós, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções. E é lógico que pela lei da sintonia, toda vez que a gente emite um pensamento bom ou ruim, a gente também vai ter influências de pensamentos de outros encarnados, dos irmãos que estão desencarnados e que se sintonizam conosco. A gente já não viu que todos nós estamos imersos no fluido cósmico universal? E esse fluido, ele é o veículo do pensamento. Mas não é o veículo do pensamento só de nós que estamos encarnados. É dos desencarnados também. E se hoje nós estamos aqui com 8 bilhões de habitantes no planeta, vamos pensar isso, no mínimo o dobro, o triplo de espírito desencarnado, que constitui a atmosfera espiritual da Terra. Olha como é que é, como disse o Rogério, a gente está aqui se acotovelando, porque a gente acha também, não vejo o espírito, né? Como a gente viu, o espírito, quando ele está desencarnado, ele tem o perispírito, e para nós esse perispírito ele não é visível em condições normais, a não ser a pessoa que é médium vidente, que vai conseguir ver, né? Muitas vezes aí. Então, a gente imagina como é que são essas ligações de pensamento, de sentimento, e como a gente está imerso nisso aí, num oceano. Olha como a gente é responsável, né? Porque a gente acha que só os espíritos é que nos influenciam. Não, nós também influenciamos o plano espiritual. É uma influência mútua, exatamente como a gente viu, por essa aproximação de perispírito, porque a gente tem, eles também têm. Então, olha como é que a gente vai entendendo como é que se dá essa sintonia e como a gente se torna mais responsável. Porque a gente é o causador, às vezes, da nossa saúde ou da nossa doença, do nosso equilíbrio ou do nosso desequilíbrio, né? É importante a gente entender. Outra coisa interessante aqui para a gente destacar, é essa questão da atmosfera fluídica que eu estou falando. O espírito conserva seu perispírito com as qualidades que lhe são próprias. E este, como se sabe, não está circunscrito pelo corpo, mas irradia ao seu redor e o envolve com uma atmosfera fluídica. O perispírito, ele não está assim encaixotadinho aqui, não. Ele expande. Então, ao nosso redor, ao redor dos nossos pensamentos, tem uma atmosfera fluídica. Então, olha só, e é fácil também da gente compreender, porque a gente sabe. Quando às vezes a gente chega num ambiente e a gente sente uma energia que não está boa, ou a gente está na presença de alguém que a gente não gosta muito, que causa um desconforto, parece que dá um choque, assim. Eu não sei vocês já passaram por isso, já sentiram isso. A gente até se arrepia, né? Ou também ao contrário, quando a gente está na presença das pessoas que a gente gosta, quando a gente faz uma prece, quando a gente se conecta com o plano espiritual, também é maravilhoso, porque a gente recebe uma carga. O passe, né? Também entra aí nessa questão, porque a doação fluídica, o que é o passe que a gente, né, recebe? O passe é isso, é a transmissão fluídica, é o médium auxiliado pela espiritualidade que vai doar esses fluidos. Porque pensar gasta energia. Quando a gente está pensando, a gente está emitindo energia. A gente despende fluido. E é como um celular, né? Que a gente está lá, usa o celular, de repente a bateria vai caindo, a gente bota lá na tomada. Mas às vezes a gente não faz isso com a gente, né? A gente cuida tão bem do nosso celular, a gente cuida tão bem, não pode, descarregou, já vai lá. E às vezes a gente não tem esse cuidado com a gente. A gente deixa a nossa energia, né, ir lá embaixo. E aí depois a gente fica desarvorado e aí a gente recebe o passe. A água fluidificada, está tudo aí. Está tudo incluído aí. Por quê? Porque isso é uma recarga de energia. Quando a gente não está bem, poder de uma prece, né? Como disse o Rogério, quantas vezes a gente está mal, a gente levanta mal, está estressado, está aborrecido, está triste com alguma coisa, e a gente senta, e a gente se conecta, a gente sossega um pouco a nossa mente, e a gente consegue sentir uma vibração boa. É o nosso anjo da guarda, são os espíritos amigos que estão ali nos ajudando. Eles nos ajudam o tempo todo, só que com o nosso pensamento. Imagina a atmosfera, muitas vezes, que a gente cria em torno de nós.
né? Então a gente não dá acesso a eles, a gente pede ajuda, a gente pede auxílio, eles vêm oferecer sempre ajuda, mas a gente se fecha, porque ele vem com amor, falando que a gente tem que ter paciência, e muitas vezes a gente se irrita porque vai acontecer o que a gente não quer. Isso é um motivo, isso todos nós. Quer ver tirar a gente do sério é isso, né? Você fazer um planejamento, você querer que aconteça alguma coisa, e aquilo sai tudo diferente. Tudo diferente. Mas não é possível criar isso. E a gente se frustra o tempo todo. Sabe por quê? Para a gente aprender. Porque não é como a gente quer. É como a gente precisa. E como os nossos anjos da guarda são superiores. Né? Nós temos Jesus, nós temos Deus, que é a inteligência suprema. Ele sabe o que a gente precisa. E muitas vezes a gente não aceita. A gente tem dificuldade de aceitar as coisas que acontecem na nossa vida. Porque a gente quer que aconteça, mas que aconteça da nossa maneira. Como a gente quer. E não é assim que funciona. Às vezes o que a gente mais quer é o que vai ser aí a nossa desgraça, a nossa perdição. Então, é ter isso, é ter essa paciência, é ter esse entendimento, mas é se ajudar para o céu nos ajudar. Não é ajuda-te e o céu te ajudará. Não adianta a gente fazer prece, a gente pedir, e quando a coisa acontece, a gente reclama. Né? Ainda bem que eles são superiores, gente. Já imaginou a trabalheira, que deve ser para um anjo da guarda? Eu ainda brinco e falei, gente, imagina se os nossos anjos da guarda fossem tomar um cafezinho e falar dos protegidos, né? Eu costumo brincar. Mas imagina, uma troca lá entre eles. Fala, você não sabe o que a fulana lá aprontou essa semana. E fulano pede ajuda e quando a gente chega para ajuda não quer. Aí acontece aquilo ali que é para o bem e aí a dificuldade. Não quer, eu fico imaginando, ainda bem, né, que eles são superiores, porque senão ia ser complicado. Então, olha que interessante a gente entender que a gente cria essa atmosfera fluídica. E a boa notícia é que a gente pode modificar isso também. Né? E a gente, num dia, a gente varia muito. A gente, às vezes, acorda bem, no meio da manhã já vem um pensamento estranho, a gente já não fica bem, depois... A gente vive uma montanha russa diariamente. Mas a gente pode mudar isso, observando. Né? Quando Jesus recomenda orar e vigiar e orar, não é vigiar a vida dos outros no Instagram, não. Né? Que a gente acha que é isso, que é vigiar a vida do outro. Não, vigia seus pensamentos, vigia como é que você está, como é que está a sua atmosfera fluídica. E aí a gente vai saber quais vão ser, né, as energias que vão somar, porque se é tudo fluídico, né, dá para a gente entender como é que vai se somando isso aí. Né? É como diz a Sueli, pensamento ele vai, como um bumerangue. E nessa ida, vão se somando pensamentos semelhantes. Só que o bumerangue vai e volta. Então imagina, que a gente emite um pensamentozinho que não é bom, você imagina quando ele retornar, como é que ele não vai estar? Totalmente ali alimentado de energias que são parecidas. Olha como isso é importante da gente entender. Isso é muito importante, né? Vamos continuar aqui, ó. Então, é dessa forma, né? Pela expansão do perispírito, que o espírito encarnado vai ter relação com os espíritos que estão livres, que estão desencarnados. Né? Continuando aqui, o item 21, é muito interessante essa pergunta aqui. Ó. É possível, sem dúvida, evitar os homens que se saiba mal intencionados. Mas como sair da influência dos maus espíritos que surgem à nossa volta e se insinuam em toda parte sem serem vistos? Porque às vezes a gente sabe um ambiente que não é bom, a gente não se sente bem na presença de uma pessoa, então a gente não vai, a gente evita, porque a gente está vendo a pessoa, a gente sabe que a pessoa vai estar lá. Mas como a gente faz isso? Se a gente não está vendo os espíritos? Eles convivem conosco o tempo todo, mas a gente não vê. Como é que faz? Olha a pergunta, né? Como é que eles não são vistos? Como é que a gente faz para sair dessa influência? O meio é muito simples, já que depende da vontade do próprio homem, que traz em si mesmo a necessária prevenção. Os fluidos unem-se
em razão da semelhança da sua natureza. Os antagônicos se repelem. Existe uma incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos, como entre o óleo e a água. Né? A gente já está estudando isso aqui. O que se faz, então, quando o ar é viciado? Por exemplo, quando a gente chegou hoje aqui no centro, estava todo fechado, né? Então estava aquele ar parado. O que a gente fez? A gente abre a porta, abre a janela, o ar entra, o ar circula. Então, né, se tem algum odor, se tem alguma coisa, um ar parado, o ar vai circular, né? Então vai arejar aquilo ali, né? Então, o que se faz quando o ar é viciado? Saneia-se, purifica-o, destruindo o centro das pestilências, combatendo os eflúvios insalubres por correntes mais fortes de ar puro. A invasão dos maus fluidos é preciso opor-lhes bons fluidos. E como cada qual tem em seu próprio perispírito uma fonte fluídica permanente, traz o remédio consigo mesmo. Basta depurar esta fonte e dar-lhe qualidades tais quais sejam uma resistência para as más influências, em lugar de ser uma força atrativa. O perispírito é, assim, uma couraça à qual é preciso dar a melhor têmpera possível. Como as qualidades do perispírito são proporcionais às da alma, torna-se necessário trabalhar em sua própria melhoria, porque as imperfeições da alma é que atraem os maus espíritos. Olha que interessante a gente entender isso, né? Precisa ser trabalhado, porque a gente tem essa fonte fluídica na gente, que é o perispírito. E o perispírito, ele guarda as características do espírito. Então, se nós estamos com dificuldade, se somos espíritos, e somos ainda, meus queridos, a gente não pode esquecer disso. Nós somos espíritos ainda muito próximo da origem, com muitos instintos, com muito orgulho, com muita vaidade. Então, o nosso pensamento, né, o pensamento que é atributo ali do espírito, aquele mau fluido vai passar ali pelo perispírito. Ele guarda a relação direta com as qualidades. Então, se nós temos qualidades boas nesse espírito, o seu perispírito também tem boas qualidades. Se nós temos qualidades ruins, também o perispírito vai estar com essas qualidades ruins. Né? Então, a gente tem na gente mesmo uma fonte. Como que a gente melhora isso? Melhorando os nossos pensamentos, evoluindo espiritualmente e, consequentemente, o nosso perispírito, que é fluido, vai acompanhar essa evolução e essa melhora do espírito, né? As moscas vão onde os focos de deteriorização as atraiam. Destruindo esses focos, as moscas desaparecerão. Do mesmo modo, os maus espíritos vão aonde o mal os atraia. Eliminando o mal, eles se afastarão. Os espíritos realmente bons, encarnados ou desencarnados, não têm motivo para temer a influência dos maus. Nós só vamos sofrer influências negativas se nós pensarmos negativo. Se nós mantivermos esse padrão vibratório inferior. E a gente sabe que na nossa Terra, no nosso planeta, é um planeta de provas e expiações, onde o mal prevalece. Por quê? Porque ele é um planeta mau? Não. Porque os espíritos encarnados aqui têm esse mal ainda. Dentro, nós temos ainda mais imperfeições do que qualidades, mas a boa notícia é que nós podemos mudar. Só que dá trabalho, né? Porque a gente pensa, meu Deus, mas que dificuldade ter que ficar vigiando meus pensamentos o tempo todo, isso é muito trabalhoso. Mas é um hábito, é um exercício. A gente não escova dente todo dia? Né, Peter? Ainda bem, né? A gente não escova dente todo dia? A gente não toma banho todo dia? A gente não cuida da nossa casa? A gente cuida de tudo e esquece de cuidar da gente. Cuidar dos pensamentos. A gente cuida de tudo, a gente se higieniza o corpo, a casa, a roupa. Mas o que mais a gente precisa fazer que é higienizar os pensamentos? Às vezes a gente negligencia.
e não sabe por que está sofrendo influência espiritual, mais influências. Está em nós. Lá no Pai Nosso, né, quando está escrito, na oração do Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação, né? Nos livrai do mal. De que mal é esse? É o mal que vem de fora? Não, é o mal que está aqui dentro. Porque é a lei da atração, é como a gente está vendo. E isso é instantâneo. Não adianta, não vou pensar isso. Gente, a gente pensa 24 horas. Né? A gente pensa. Então, a gente está sempre atraindo espíritos na mesma sintonia. Isso é natural, isso é o que acontece. É assim que as relações acontecem, né? Dos espíritos com a gente. E aí, vamos lá para o livro dos Espíritos, para a gente falar aqui de um processo de sono, né? Porque aí é um capítulo todo que fala sobre a emancipação da alma. Como a gente viu, o perispírito ele não está circunscrito. A gente não fica aqui preso, encaixotadinho, não. Né? O perispírito, ele não fica, a gente não fica aqui. E quando a gente dorme, né? O que acontece? O corpo repousa. A matéria precisa, o corpo físico precisa de repouso, precisa de se reparar. Agora, o espírito não. E o que acontece? Como a gente é um espírito encarnado e temos o nosso perispírito, o que acontece? O corpo fica ali repousando e a gente, vai dar uma volta. Né? A gente sai para ir dar uma voltinha. Nem sempre a gente vai para um lugar bom, não, né? Porque dependendo das nossas dificuldades, a gente vai para arrumar confusão. Mas a gente sai. Né? E não é só dormir, não. Às vezes é um cochilo. Às vezes é uma coisa rapidinha, que a gente dá um cochilinho de meia hora. Qualquer oportunidade que o espírito tem, a gente sai para dar uma volta por aí, né? Porque a gente, lógico, fica ligado ao corpo físico, a gente está encarnado, né? Mas é o que vai acontecer quando a gente morrer, quando a gente desencarnar, a partir dessa para melhor qualquer coisa. Porque a gente vai deixar o corpo físico, a alma não tem mais o que fazer, ela retorna ao plano espiritual e vai com o perispírito. Quando a gente está dormindo, toda noite é isso. Porque o corpo está ali, mas o espírito não fica preso. Ele sai, né? O espírito sai do corpo, juntamente ali, fica ligado ao corpo por um laço fluídico, que ele está encarnado, então ele está ligado lá. Mas a gente vai ter, né? Aí a gente vai sonhar. E aí esse capítulo aqui vai falar muito, vai falar sobre sonambulismo, êxtase, dupla vista. Estudar, minha gente, vamos estudar, porque é sem fim o estudo, né? Então, na questão 400... O espírito encarnado permanece voluntariamente no envoltório corporal? É como perguntar se o prisioneiro está satisfeito sob as chaves. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação. E quanto mais grosseiro é o envoltório, mais deseja ver-se desembaraçado. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não. O espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os liames que o unem ao corpo se afrouxam. E o corpo não necessita do espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Olha que legal. Quem de nós aqui já não sonhou, né, com os nossos entes queridos? Coisa boa! Quando a gente pode sonhar com um querido nosso que já foi. A gente pode conversar, a gente pode matar a saudade. Olha que coisa boa. É por isso que nós estamos emancipados, nós não estamos circunscritos àquele corpo. O corpo está descansando, está se refazendo. E nós estamos livres para ter relação com os nossos afetos e também com os nossos desafetos, né? Que vale para um lado como vale para o outro. Né? Então, a gente se liberta temporariamente. Por isso que é importante o sono. Por isso é importante a gente dormir. Né? E como a gente tem problema, às vezes, para dormir, né? É difícil. A gente se relaxar, porque a gente é um momento importante. Porque é um momento que o espírito tem de uma fugidinha rápida e tem que voltar. E às vezes a gente não quer voltar. Né? Quando o sonho é bom, a gente não quer voltar. Mas quando é um pesadelo, graças a Deus, acordei. Se era só um pesadelo. Porque a gente vai lá, né?
Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Sabei que quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades que no estado de vigília. Tem a lembrança do passado e, às vezes, a previsão do futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos, seja desse mundo, seja do outro. Né? Então, a gente mantém essas relações também através do sono, né? Ligados ao perispírito. Olha como eu disse que entender isso, a gente entende tudo. Porque aí, né, é o X da questão. Continuando aqui, ó, vamos lá. 407. Ó. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Perguntou Kardec. Não, responde os espíritos. O espírito recobra a sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele aproveita para se emancipar todos os instantes de descanso que o corpo lhe oferece. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende. E quanto mais fraco estiver o corpo, mais o espírito estará livre. Isso a gente observa na doença, na velhice. Todas as vezes que o corpo físico, né, por uma doença ou pelo desgaste natural, é muito comum, né, a gente ver os nossos idosos, os nossos vovôs, as nossas vovós, começarem, quando estão próximos de desencarnar, a ver todo mundo que já desencarnou. Vocês já vivenciaram isso? Eles começam, hoje eu vi meu pai, hoje eu vi fulano. Por quê? Porque eles já estão se desligando. O espírito já está se emancipando. Então, eles já começam a perceber mais o plano espiritual à sua volta. Porque eles estão deixando o corpo físico perde o seu fluido vital pela doença ou pela velhice. E o espírito vai se desprendendo. E aí eles já começam a perceber o plano espiritual, né? Ou a pessoa quando está doente. Aí aqui entram também as experiências de quase morte, as EQMs, que a gente estuda tanto, que a gente escuta tanto falar, né? Que a pessoa está sendo operada e às vezes o espírito está presenciando a operação sendo feita no corpo. É a emancipação da alma. O corpo está ali sendo submetido a um tratamento, a uma cirurgia, e o espírito está emancipado. E às vezes ele está ali relatando tudo. Os espíritos, às vezes, quando voltam, relatam tudo que estava sendo conversado no centro cirúrgico. Como? Seu corpo está ali anestesiado totalmente. O corpo está, mas o espírito está livre. Nós somos espíritos, nós somos seres espirituais numa experiência corpórea. Nós não somos um corpo, nós estamos num corpo. É totalmente diferente. Totalmente. Então a gente vê também, é isso aí, emancipação da alma. Então, né, aquele cochilinho às vezes é importante. Aí tem um comentário aqui de Kardec. É assim que o cochilar ou um simples entorpecimento dos sentidos apresenta muitas vezes as mesmas imagens do sonho, né? Às vezes a gente tira aquele cochilinho de meia hora, de 5 minutos, e a gente parece que teve uma experiência assim muito, muito forte. Por quê? Porque o corpo relaxou, a gente não precisa ali daquele momento, então o espírito, todo momento que ele se vê livre, ele sai, ele se desprende do corpo, né? E aqui entra também bicorporiedade, tudo se explica nisso aqui, nesse entendimento básico aqui que a gente está estudando, né? 413, ó, essa daqui também é muito boa. Do princípio de emancipação da alma durante o sono, parece resultar que temos simultaneamente duas existências. A do corpo, que nos dá a vida de relação exterior, e a da alma, que nos dá a vida de relação oculta. É isso exato? E eles respondem: no estado de emancipação, a vida do corpo cede lugar à da alma,
mas não existem, propriamente falando, duas existências. São antes duas fases da mesma existência. Porque o homem não vive de maneira dupla. Não são duas existências, não. Nós somos um espírito encarnado. É uma existência. São duas fases. Como a gente disse, nós temos necessidades, né, que dizem respeito ao corpo físico, porque nós estamos encarnados, nós estamos aqui ligados a um corpo material, e somos seres espirituais. Mas é um espírito só. Não são duas existências, não. São duas fases da mesma existência. E aí entra um monte de questão. Mas por que eu sonho? Eu não lembro. Eu não devo sonhar porque eu não lembro nada. Porque, às vezes, o interesse do espírito é diferente dos interesses da matéria. Né? Nós, às vezes, estamos aqui e, às vezes, as preocupações da gente estão voltadas para a matéria. Se a gente tem um problema, se a gente tem uma dívida, se a gente tem uma aflição, se a gente tem uma dor. Coisas que são próprias e características da vida material, que a gente tem que cuidar. Mas o espírito, muitas vezes, tem outros interesses. Por isso que, às vezes, a gente vai ter relação, a gente vai visitar lugares que a gente... Gente, isso não é na Terra, isso aqui parece um lugar diferente. Né? Imagina quantos irmãos, quantos espíritos, em quantas existências nós já tivemos e como a gente vai para lá. Então, a gente vai manter relação, às vezes, com esses espíritos que não fazem parte da nossa convivência atual, mas são os nossos queridos, são os nossos amores ou os nossos desafetos, dessa ou de outras, e que, às vezes, a gente não registra. A gente vai viver lá, vai ter aquela vida lá de relação com ele, cuidar de outros interesses que às vezes não tem a ver com os interesses da vida que a gente está tendo aqui. Ou também, muitas vezes, a gente vai dormir tão aflito, com um problema que a gente acha que não tem solução. Né? E aí as pessoas costumam dizer, né, que o travesseiro é um bom conselheiro, né? Que uma boa noite de sono resolve muitas coisas. Não é o travesseiro que vai resolver. Somos nós, espíritos, que vamos entrar em contato com o nosso anjo da guarda, com os espíritos amigos. Quantas vezes, né? Por exemplo, eu disse também que isso aqui é o que acontece nos fenômenos da mediunidade. O que é a mediunidade? Né? A influência dos espíritos, a psicografia ou a psicofonia. O que acontece durante a mediunidade? É exatamente isso. Quando um espírito desencarnado, que tem o seu perispírito, ele vem se comunicar através de um médium, o que acontece? O espírito entra no corpo do médium? Não, não é assim que acontece. É ligação fluídica. É ligação perispiritual. Porque aquele espírito se aproxima do médium que está ali, que é o quê? Nós somos o quê? Alma, perispírito e corpo físico. Então, através da ligação fluídica de perispírito com perispírito, por isso que tem que ter afinidade mediúnica daquele espírito com aquele médium, para poder haver a comunicação, porque o espírito, através dessa ligação, transfere pelo pensamento para o médium. E aí o médium vai falar, ou o médium vai escrever. É isso. Médium todos nós somos. Né? Médiuns todos nós somos, porque todos nós somos capazes de perceber, de entrar em comunicação com esses espíritos pelo pensamento. Mas há médiuns, né, que são mais ostensivos e que desenvolvem ali, que educam a sua mediunidade, e é isso que acontece. Todos nós somos capazes de perceber, todos nós somos capazes de entrar em prece. Como é que se dá a prece? Como é que a gente aqui encarnado se conecta com o nosso anjo da guarda? Como que a gente aqui faz uma prece por aquele que está longe? Como aqui agora, na hora do passe, que a gente vai ter daqui a pouco, quando a gente pensa num ente querido, quando a gente pensa numa pessoa, esteja encarnada ou desencarnada. Como esse pensamento, como essa prece chega ao destino? Através do pensamento. Através do fluido cósmico universal, que é o veículo desse pensamento. Então, olhem
a importância da gente entender isso. É fundamental entender. Porque aí a prece chega. Né? A gente faz uma prece para uma pessoa, a espiritualidade vai, né, perceber aquilo ali, a nossa intenção, e vai ajudar. Aquele amor, aquela ajuda vai chegar. Né? É bom que a gente entenda isso, porque há alguns anos aqui na nossa casa, a gente tinha ali na frente 2 caixinhas. Não sei se todo mundo vai lembrar disso. E a gente tinha caixinha, lembra? Ficava 2 caixinhas de madeira ali na frente. Aí a gente botava um nomezinho, as pessoas traziam um nomezinho no papelzinho, botava na caixinha de encarnado ou botava na caixinha de desencarnado. Eu estou rindo porque às vezes as pessoas ficavam apavoradas porque trocavam. Né? Pegava o papelzinho de encarnado, botava no desencarnado. Meu Deus! Está tudo valendo. E aí, a gente não tinha mais, porque no final do mês era um negócio de papel assim, gigantesco. E aí a gente vai aprendendo, porque a gente é muito condicionado. Né? Hoje a gente tem o nosso caderno lá de oração, mas a gente tem que entender que a gente não precisa dessas coisas. Isso são condicionamentos. Se a gente está vendo o poder do nosso pensamento, o que vai chegar de bom ao nosso ente querido? O pensamento. Então não precisa de papel, então não precisa... Tá bom, mas a gente ainda precisa. Tá bom, vamos anotar o nome lá, não tem problema. Na quarta-feira, que é a nossa reunião mediúnica, né? Às vezes vem uma pessoa precisando de ajuda e a gente pede, mentaliza lá na quarta-feira, faz um evangelho, que você se conecta aqui. Isso se dá como, gente? Pelo pensamento. Por essa transmissão fluídica. Então a gente entende e a gente vai vendo o poder que a gente tem na mão. Né? A gente tem esse poder e tem essa responsabilidade. Porque não adianta chegar aqui ou ir a qualquer lugar, meu Deus, só tem muito espírito me obsediando. Mas por que o espírito está te obsediando? Você é tão bonzinho assim? E você está sendo perseguido? Será que a gente é tão bonzinho assim? Será que a gente... Porque a gente gosta, né? De transferir a responsabilidade para os outros. Isso é um espírito, isso é fulano. Não. Tudo bem, a gente vai sofrer influência, não tem como a gente se livrar. Agora, se a influência vai ser boa ou não, vai depender da gente. Vai depender dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas atitudes. Né? Então, é isso aí para a gente pensar. Então, meus queridos, como a gente viu lá no começo, a doutrina espírita é uma ciência. Né? Vamos lá, Vou ler de novo, porque agora vai fazer todo sentido. O espiritismo é, ao mesmo tempo, ciência experimental e doutrina filosófica. Como ciência prática, tem a sua essência nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Agora a gente já entendeu, né? Como filosofia, compreende todas as consequências morais decorrentes dessas relações. O espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Ficou claro? Agora ficou claro. E é uma ciência. E para a gente aprender, para a gente se praticar e vivenciar o espiritismo, a gente precisa de estudo. Precisa de paciência, precisa de persistência. Porque é o que necessita, né? Que a gente necessita. Então, meus queridos, no domingo eu acho que é a última palestra que eu faço aqui nesse ano, né? Passou rapidinho, né? Passa rápido. Então, assim, eu desejo para que a gente aí, né, nesse finalzinho de ano e no ano que vem, para a gente continuar convivendo, vivendo com muita coerência, que a gente busque, né? Na nossa vida, mesmo com as nossas dificuldades, mesmo com as nossas inferioridades, mas que a gente busque, que a gente se esforce para viver coerente com esse ensinamento. Porque isso aqui é valiosíssimo. A gente tem uma preciosidade nas mãos, que a gente precisa aprender, a gente precisa estudar, a gente precisa querer aprender, porque está nas nossas mãos. Então, que a gente haja na nossa vida com isso, com coerência, desenvolvendo, porque, né, a gente fala das nossas inferioridades, mas a gente tem que destacar que a gente tem muitas potencialidades, mas muitas potencialidades, e que estão aqui.
como uma semente que precisa ser plantada, precisa ser trabalhada, para que a gente exerça isso, né? Que a gente pratique o amor, a caridade. É isso. Porque vivenciar a doutrina espírita é isso, é estudar, é aprender, mas é sempre se perguntar: o que esse ensinamento está trazendo para a minha vida? Eu estou me melhorando? Conhecer a doutrina espírita, se dizer espírita, está fazendo qual diferença na minha vida? O que eu estou sendo útil na minha vida e o que eu estou sendo útil na vida do outro? Porque se a gente não se esforçar para ter essa vivência, é legal a gente vai saber isso aqui, vai saber sobre espírito, perispírito, mas o mais importante a gente vai deixar para segundo plano e a gente não pode deixar, que é o esforço em praticar, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita, né? Pelo esforço, pela prática do bem, né? Pelo esforço de vencer as más tendências, porque nós temos muito orgulho, muita vaidade, mas temos que focar nas nossas potencialidades. E a gente tem bastante também. Só que a gente tem que se esforçar, trabalhar, estudar. Então, eu desejo para a gente que a gente continue ano que vem nessa casa, estudando, se merecendo, né, ser digno de todo esse conhecimento que a gente tem acesso. Uma boa noite a todos e até a próxima.